caminho da felicidade. Hoje nós encerramos essa série de mensagens. O caminho da felicidade. Nós vamos fazer um pouquinho diferente do que normalmente nós fazemos, né? Normalmente a gente pega o texto e prega esse texto todo, né? Versículo por versículo. Mas eu queria tomar a liberdade de caminhar com os irmãos. Eu queria que todo mundo tivesse com Bíblia aí. Se você precisar de Bíblia, levanta a sua mão, que alguém vem trazer para você. Que nós vamos fazer uma viagem nesse texto. Eu tenho para mim que, pelo menos para o meu ministério, para a minha vida, e acho também que para a vida dessa igreja, foi a série de mensagens mais impactante que nós tivemos, mais profunda que nós tivemos. É como se a gente estivesse falando do evangelho in natura, né, Lincoln? Tipo assim, é direto na fonte, não tem... É o próprio Jesus falando do evangelho, ensinando verdades práticas para a vida, e isso sacudiu as nossas estruturas, sacudiu as minhas estruturas. E isso é uma bênção, glória a Deus por isso. Nos fez afirmar que aqui é um lugar perigoso de estar. Domingos que nós saímos daqui com um santo incômodo, com um santo constrangimento. E glória a Deus por isso, porque seria terribilíssimo sairmos daqui da mesma maneira que entramos. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Mateus 7, no versículo 24, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 29. Mateus, muito obrigado, meu irmão. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 29. Todos acharam aí? Então vamos ler juntos? Todos juntos em uma só voz? Peraí, aqui, vamos lá. Todos juntos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem, e não como os escribas. Jesus vai para o encerramento da sua mensagem, vai para o encerramento da sua prédica, e ele diz: olha, tudo que eu falei até aqui, se não for verdade para a vida de vocês, eu quero fazer uma comparação, eu quero fazer uma analogia, eu quero falar uma parábola, eu quero contar uma história. Quem ouviu tudo que eu disse até agora e não coloca em prática, é comparado a um homem sensato, a um homem correto, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio chuva, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. E aí, um parêntese. Jesus está dizendo que a rocha é ele ou os seus ensinamentos? Eu vou repetir. Ele começa dizendo: olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática,
será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Nos seus ensinamentos. Jesus ensina e diz, se vocês seguirem o que eu falo, vocês estarão alicerçados na rocha, que é o meu ensinamento. Só que ele é o verbo vivo. Ele é a própria palavra. Então você tem que estar firme nele e nos ensinamentos dele. Porque ele é a rocha. Você só consegue seguir o que Jesus fala se você viver em Jesus, em Cristo. Aí ele continua. Mas todo aquele que ouve estas palavras, essas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu. E olha que interessante que ele diz. Olha que interessante, Alex, ele diz. E a sua queda foi grande. Ele está dizendo que quem ouve o que Jesus diz, quem ouve os seus ensinamentos, quem vive essa comunidade, quem vive essa história, mas não põe em prática, tem uma grande queda. E aí, olha que lindo que ele diz. E ao concluir esse discurso, que é um discurso difícil, que vai contra a nossa vontade, que desafia a gente, e desafiou o povo, eles estavam maravilhados com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Mateus capítulo 5, vamos lá. Versículo 1. O Sermão do Monte é um negócio inexplicável. É uma coisa que você fica estonteado, que você fica sem palavras, porque ele começa que as multidões subiram, as multidões estavam ali, Jesus sobe ao monte, e havendo sentado entre seus discípulos, tem uma multidão, mas Jesus se senta com um grupo. Ele não se senta com todo mundo. Ele se senta com um grupo, Fernanda. E ele começa a ensinar. E ele começa dizendo, olha como é que no reino é diferente. Quem não tem nada tem tudo. Ele diz, quem é pobre em espírito, quem não tem nada a oferecer, e a palavra aqui do pobre no grego original é mendigância. Não tem nada. Mendicância, seu analfabeto. Mendicância. É a palavra de quem não tem, é completamente desprovido de bens, Zaqueu. Ele diz, quem não tem nada no meu reino, tem tudo. Aí ele continua, a gente aprendeu aqui, que quem chora é consolado, Ronald. Versículo 4, desculpa. Mais ainda, ele diz que não são os arrogantes, os orgulhosos, os ricos, os que têm fortuna, mas sim os humildes herdarão a terra. Isso vai contra a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de subjugar o outro, a nossa vontade de ser mais rico, não é para ser pobre não, só está dizendo o seguinte, no reino de Deus, o humilde herda a terra. Aí ele continua, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Quem não se contenta com a injustiça, ele diz, no meu reino é saciado. Olha que interessante que ele diz no versículo 7. Você quer alcançar misericórdia? Seja misericordioso. O segredo da misericórdia é a misericórdia.
Se você quer que tenham misericórdia sobre você, seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Em nenhum outro lugar na Bíblia tem uma promessa para alguém ver a Deus que não seja aqui. Pode pegar de capa a capa que você não vai achar. Mas, Alex, o que é limpo de coração? Nós falamos aqui. Limpo de coração não é aquele que não tem maldade. Não. Limpo de coração é aquele que reconhece a sua maldade e diz: Senhor, faz uma faxina em mim. É quem se enxerga e vê quem realmente é e diz: ah, Senhor, do jeito que eu sou não tem jeito. Se não for a tua graça, o que seria de mim? Os limpos de coração verão a Deus. Aí ele continua: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ele diz: quem foge da briga, quem foge da confusão, quem foge do disse-me-disse, muito pelo contrário, vem para trazer paz. Quem é pacificador é filho de Deus. Quem traz a paz é filho de Deus. Isso é totalmente contrário à lógica humana. A lógica humana é bateu, levou. É não levar desaforo para casa. A gente falou isso sobre terça-feira, né? Que os mansos levam desaforo para casa. Os pacificadores levam desaforo para casa. A lógica humana, Letícia, diz: bateu, levou, você tem que correr atrás do seu próprio sonho, de tudo que você tem que fazer, não pode deixar as pessoas pisarem em você. Aí Jesus diz: não. Não é isso. Se você entender que você é um agente da paz, que você é um pacificador, você é filho de Deus. E olha o que diz o versículo 10, que eu acho que é muito relevante para esse momento que a gente está passando. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados quando vos insultarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí eu vejo um monte de gente preocupado com as decisões do STF. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu não me preocupo com isso, porque o Senhor já tomou conta. A igreja não é minha, a igreja é dele. Pode fechar aqui que a igreja continua. É Ele quem cuida de nós. E quando nós somos perseguidos, nós estamos caminhando como Jesus caminhou. Querem perseguir? Ótimo, pode perseguir que a gente vai crescer mais para a glória do nome do Senhor. Tem problema não. Toda vez que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. Toda vez na história que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. Então, se o Senhor quiser fazer um avivamento a partir da perseguição, glória a Deus por isso, porque é o que o Senhor diz aqui, olha: alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Ele não diz: não, fica tranquilo, que a gente vai derrubar um por um. Não, ele não diz isso. Ele só diz: alegrem-se, glorifiquem. Aí ele continua, versículo 13. Vocês são o gosto dessa terra insípida, que precisa de gosto. Essa terra está sem gosto. Vocês trazem gosto para essa terra. Vocês são o sal da terra. E vocês precisam manter as suas qualidades, porque se vocês não mantiverem as suas qualidades, vocês perderão a utilidade. Por isso que ele diz no final: quem não pratica isso, recebe uma grande queda. Mais do que isso, ele diz: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte.
nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Ele diz: não seja alguém que precisa se esconder, porque onde você estiver, você precisa ser luz. Você foi chamado para estar onde tem trevas. O Senhor diz: eu não peço que os livres do mundo, mas que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos que estar onde estão as trevas. Nada de gueto. Deus nos chamou para estar onde estão as trevas, porque aonde a gente chega, aonde a luz do Senhor chega, as trevas vão embora. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, no céu. Versículo 17. Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas cumprir. E Jesus cumpriu, pois em verdade vos digo, antes que o céu e terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não superar em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ele diz: caramba, a régua de exigência é altíssima, porque se a nossa justiça não superar muito dos doutores da lei, a gente não entra no reino dos céus. Ele diz: não pode superar. E só existe uma maneira da nossa justiça superar em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Sabe como? A partir da graça do Senhor. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Ele cumpriu toda a lei. Ele diz: eu não vim abolir, eu cumpri a lei. E em mim vocês também cumpriram todas essas coisas. Aí ele vai mais à frente. Porque como a espiritualidade dos fariseus é uma espiritualidade performática, Jesus está dizendo: a minha espiritualidade é uma espiritualidade do coração. E vocês precisam entender isso. E ele vem falar sobre homicídio. Ele diz: se alguém pensou em matar alguém, está errado, é pecado, está sujeito a julgamento. Mas ele diz: eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, também está passível de julgamento. Mas ele diz: mas quando você vier apresentar a sua oferta, antes disso, vai se consertar com teu irmão. Pô, Jesus, aí complica. Complica porque eu tenho tanto problema aí na história, tenho tanta confusão no meio do caminho. Aí ele diz: para você se relacionar daqui para cima, você também precisa se relacionar daqui para baixo. São coisas indissociáveis. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: qual o maior de todos os mandamentos? Querendo pegar Jesus na esquina, ele diz: ama o teu Deus sobre todas as coisas. Pô, mas o próximo não, Ronald. Pô, o próximo complica, né? Pode ser o próximo maneiro? Pode ser o próximo que é legal comigo, não? Quem é o meu próximo? Perguntaram também para Jesus. Aí ele conta a parábola daquele homem que foi largado depois de ter sido assaltado e surrado. E aí um samaritano vai lá e cuida dele, paga todas as despesas. Aí ele diz: quem é o próximo? Nós precisamos entender que o chamado de Deus para nesse momento para a sua igreja é amar o próximo. Ontem eu estava refletindo sobre isso, e a gente está passando por um momento muito interessante, muito delicado. Interessante não, muito delicado. Marcelo está lá embaixo, né? A gente tem um grupo que está estamos eu, Camille, Fabrício e Marcelo, né? Só nós 4. São sobre cestas básicas. Nós compramos essa semana 33 cestas, e acho que hoje já deve ir tudo, né? Já praticamente, ontem foram 20, alguma coisa pro bairro Carioca. O pessoal de Manguinhos vem buscar hoje mais 2, enfim, vão acabar. Só que quando o Marcelo chegou lá, outras famílias chegaram lá também pedindo, e a gente não tem como atender todo mundo. Aí eu fiquei pensando: qual é o culto que Deus quer da gente agora? Qual é o culto que Deus quer da gente agora? Qual é a oferta que Deus quer da gente agora?
Onde? Qual é o culto? Lembrei, li um texto ontem do Ed René, muito interessante, li com a Lu ontem, e ele lembrou do princípio dos franciscanos, que é ora e labora. Ora et labora. E eu fiquei pensando do quanto nós precisamos cultuar a Deus, louvando a Ele, ajudando quem mais precisa. Nossa igreja precisa ir até onde ninguém pode ir. Deus tem nos chamado para isso. Eu tenho certeza que vamos fazer muito mais a partir daquilo que Deus tem feito em nosso coração, na nossa vida. E aí ele segue em frente, ele fala sobre adultério, no versículo 27, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que apenas desejar a mulher, já cometeu adultério. Ele diz, a minha espiritualidade não é a espiritualidade da publicidade, não é o que você faz, mas aquilo que está no seu íntimo do seu coração, é que eu quero que você entenda. Ele diz, a espiritualidade que eu quero que vocês tenham, é aquela que nasce do coração para fora, e não dos olhos para dentro. Eu quero que vocês entendam, o princípio que está por trás desse texto, por exemplo, é que a espiritualidade de Jesus não é aquela que todo mundo vê, mas sim começa onde ninguém vê. É óbvio que vai refletir naquilo que você faz, mas ela é sobretudo do coração. Aí ele continua, versículo 33. Ouviste também o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos com o Senhor. E aí eu lembro até que eu falei aqui que minha mãe me ensinava, né, dizia, quando a gente tinha que dizer alguma coisa que ela não tinha certeza se eu estava falando a verdade ou não, que ela perguntava, perante a Deus? Acho que foi a Aline que falou que também tinha uma coisa dessa também. Como é que é? Palavra de crente? Aí Jesus diz, vocês não precisam dizer nada para afirmar a palavra de vocês. A palavra de vocês por si só deve valer, e que seja sempre o linguajar, o dizer de vocês, sim, sim, não, não, pois o que passar disso, vem do maligno, vem de procedência maligna. A gente vive numa sociedade que o incentivo à mentira é todo dia. As nossas redes sociais não mostram quem nós somos, só aquilo que a gente quer mostrar para os outros. Aí Jesus está dizendo, se Jesus estivesse hoje aqui, ele dizia, olha, que seja o vosso Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, apenas a demonstração daquilo que é de verdade, não aquilo que você quer passar para os outros. E aí ele continua, descendo a lenha, como diz o Lincoln, violento. Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí ele diz, eu porém vos digo. Jesus vem com o princípio e diz, ouviste o que foi dito? Eu porém vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra esquerda. Difícil, né, gente? Já pararam para pensar do quanto isso tem a ver com a nossa vida prática? A gente falou sobre isso 1 ano quase. Foram 9 meses falando disso. Evangelho em natura. O Senhor dizendo para a gente, olha, quando te fizerem mal, quando te baterem, oferece a outra face. Se te chamarem para caminhar 1 milha, caminha a 2. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito? Versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu... Acho que vocês não leram o texto, vou repetir. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Mas, Senhor, isso é difícil pra caramba. E aí, Márcio? Difícil, Márcio? Até para você, Márcio?
Meu irmão, foi o que eu pensei, Zaqueu, agora eu falei, ferrou. É. Você que está em casa, o Márcio, que é nosso homem bom, né? Aí ele diz assim, pô, Alex, difícil, né? Aí eu pensei aqui entre mim e mim mesmo, conversando comigo, pensei, pô, se o Márcio disse que é difícil, então o negócio não tá bom para mim, não. Aí o Zaqueu falou, pô, se o Márcio está dizendo que é difícil, imagina para mim, que sou um réis mortal. Para nós, Zaqueu não, para nós, para todo mundo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem? Não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, o que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eles nos chamam para uma espiritualidade da renúncia, da nossa própria vontade, para um novo estilo de vida. E aí ele continua, vamos para o capítulo 6. Não acabou ainda não, gente. Tá doendo, tá? Não sei quem foi que falou na terça-feira, pô, entrei aqui só para apanhar hoje. A Blanche, um beijo. Deus abençoe sua vida, do Vitório e do Delfim. Cuidado para não praticar de boas obras diante dos homens, a fim de parecer que você é muito bom, ao contrário. Assim você não vai ter recompensa no céu. Ele diz, quando fizer, não precisa fazer alarde. Quando der esmola, não toca a trombeta por aí. Faz de coração. O que a esquerda faz, a direita não precisa saber. O que a mão, para deixar claro, né? O que a mão esquerda faz, a mão direita, que hoje, né, tem que explicar, explicado, né? Então, o que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Explica direitinho, né, Lincoln? Para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Sabe o que ele está ensinando aqui? Sobre generosidade. Aí ele diz, vocês querem ser prósperos? Seja generoso. Aqui Jesus está ensinando para a gente qual é a teologia da prosperidade dele. Qual é a teologia da prosperidade de Jesus? Generosidade. Ele não está dizendo, olha, quando você der 10, você vai receber 20. Ele não está dizendo, quando você sacrifica no altar, Deus te abençoa. Como muitos, aí vai o pessoal falar, pô, chamou, você cedeu, não sei o quê, que nem naquela mensagem que eu não vou fazer de novo. Alguns fazem por aí. Ele diz, você quer ser abençoado? Seja generoso. O que você tem não é seu, é dado por Deus, então compartilhe o máximo que você puder. Porque quanto mais você compartilhar, mais Deus vai te abençoar. Escreva isso nas tábuas do seu coração, meu irmão. Quanto mais você der, mais Deus vai te recompensar. Seja generoso para a glória do nome do Senhor. Aí, versículo 5 do capítulo 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pés nas sinagogas, mostrando para todo mundo que é espiritual. Gente que gosta de aparecer muito crente. Aqui não, só em alguns outros lugares, tá, gente? Eu sei que aqui ninguém é assim, nunca foi. Mas quando vocês orarem, ele diz, vai lá para o teu quarto, tenha um momento de intimidade, tenha um momento de separação. Vai lá orar, não use de vãs repetições, mas orem desse modo. E aí nós ficamos 3 meses só pregando a oração do Pai Nosso. Olha que lindo isso, que maravilhoso, que precioso foi para a gente. Gente, 27 minutos, já estou demorando para caramba. Ainda estou na metade do capítulo 6. Nós ficamos 3 meses pregando a oração do Pai Nosso. Versículo por versículo, expressão por expressão.
Aí ele começa a dizer, Pai Nosso. A gente falou do Abba, que Abba no original lá era uma palavra de uma criança que não consegue pronunciar pai. É tipo pá. É a primeira expressão de carinho que uma criança tem com seu pai, que não sabe falar. Ele diz, venha e seja como uma criança nos braços do Pai. Aí ele diz, santificado seja o teu nome. Nós somos santos e cada vez que somos santificados, cada vez que nos santificamos, santificamos o nome do Senhor. Aí ele diz, Senhor, como nós cantamos aqui, vem com o teu reino. Mas por que vem com o teu reino? Porque no reino de Deus tudo é perfeito. E a gente quer que aqui também seja tudo perfeito. Aí quando a gente pede, Senhor, venha o teu reino, a gente também está dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa também pega, né, gente? A ideia. Pega não? Pô, você está pegando para a ideia, não vai pegar para a gente? Seja feita a tua vontade. Você pode orar assim hoje? Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Na sua vida você pode orar, dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra, como é no céu. Ele diz, faz na terra como é no céu. Tudo perfeito. Aí ele continua, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz, a provisão do dia de hoje, fique tranquilo. Vocês andam ansiosos porque vocês querem a padaria. Mas eu garanto vocês todos os dias, Cláudia. Eu não sempre garanti, caramba. Por que vocês duvidam do meu amor, da minha graça sobre vocês, da minha provisão sobre vocês? Eu não vou deixar faltar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele continua. Aí pega de novo, né? Porque... Aí, Márcio, essa é contigo, só para você essa mensagem. Ó, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Aí, Márcia, contigo. Estou mandando em direta para tu direto. Uau! Tramontina. Corte. Perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele diz, a tentação vai acontecer, mas eu posso livrá-los do mal, do maligno. E aí a gente falou, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Numa declaração de fé de que o reino dele, o poder é dele e a glória é dele. Por que isso? Porque lá no Éden, quando o homem pecou, ele quis para si também o reino, o poder e a glória. Ele quis ser igual a Deus. Então, quando nós oramos, pois teus são o reino, o poder e a glória, nós estamos abdicando da declaração do Éden e fazendo uma nova declaração de fé. Teus são o reino, o poder e a glória, não nosso. Aí a gente consegue orar, Senhor, que eu diminua e que tu cresças. Aí ele continua, de novo, Márcio, falando contigo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas... Está ouvindo, Márcio? Recebe? Aí ele vem falando, continua falando sobre espiritualidade. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto para parecerem que estão jejuando. Vocês, porém, não façam isso, façam diferente. Entendo que o jejum é uma disciplina espiritual importante, mas que deve ser feita em secreto. Ninguém precisa saber o que você faz. É uma relação de intimidade sua com Deus. Versículo 19. Vocês estão ajuntando tesouro no lugar errado. Vocês estão correndo atrás do vento. Não ajunteis tesouro na terra. Por quê, gente? Porque tem traça, ferrugem, ladrão.
vocês precisam entender que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração de vocês precisa estar em mim, e não nisso que passa. Vocês estão vivendo uma vida aflita, corrida, estressante, porque o coração de vocês está no lugar errado. Aí ele diz, a candeia dos olhos, a lanterna, o local de olho do corpo são os olhos. De modo que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Aí ele também, de novo, pega de novo, Lincoln. Porque vai na canela, né? É só na canela, Fernando. Recebe aí, estou vendo de olho fechado, o negócio está pegando para tu hoje, hein? Tá bom não. Estou vendo o Fernando sentado lá atrás, de olho fechado, é porque tá indo direto ali, hein, Fernando? Fica ligado, hein, Fernando? Fica no espírito. Tá anotando, Fernando? Anota aí, hein? Tá em oração. Tá afiado. Tramontina. Hoje eu tô com a metralhadora, hein? Cuidado. Moisés, tu tá no cantinho, mas vai sobrar pra tu, hein? Aí ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ih, Jesus, como assim dois senhores? Eu não sirvo a dois senhores, pô. Só sirvo a Jesus. Ah, é mesmo, é? Tá bom. Porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Mas no original ele está falando de um Deus. Qual é? Mamon, que era o Deus da prosperidade da antiguidade. Ele diz, o dinheiro tem um poder de Deus, como se fosse um Deus na sua vida. Você não confia no Senhor, você confia no dinheiro. Se tu tiver com dinheiro na conta, você está feliz. Se não tiver, você está triste. Aí Jesus está dizendo, está vendo? Como é que vocês não confiam em mim? Vocês confiam na conta bancária de vocês. Ah, mas Senhor, esse negócio de idolatria não é de crente não. Eu sou crente, isso é coisa de católico. Católico que é idólatra. Ah, é mesmo, é? Tem certeza? Idólatra. Estou falando com o pessoal que está vendo aí em algum lugar, né? Ninguém aqui. Estou deixando aí para... Joguei, entendeu? Joguei, vai que cola. Por isso vos digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olha que interessante, ele nos chama para a contemplação. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora de duração à sua vida? Aí ele diz, vocês estão ansiosos por nada. No meu novo estilo de vida que eu estou ensinando para vocês, vocês lançam a vossa ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Busquem primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas, vestuário, bebida, alimento, saúde, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta para cada dia o seu próprio mal, o seu problema. Confie em mim. Capítulo 7. Ih, pegou de novo, hein? Como eu não estou usando esboço, estou lendo o texto aqui, estou só lendo o texto, aí você é surpreendido, né? Não julgueis para não serem julgados. Oi? Pode pular essa parte aí, pastor? Essa parte aí eu acho que não está no grego original. Está no grego original? Tem certeza? Márcio, você julga. O silêncio dele é aterrorizante. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Do jeito que você julgar,
você vai ser julgado. É autoexplicativo, né, gente? Posso só ler o texto e seguir. Melhor, né? Dói menos, né, Rodana? Aí olha interessante, versículo 5. Ele deve estar chamando um monte de gente aí, não tem nada a ver com a gente, mas eu vou ler o texto. Ele diz: hipócrita! Tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho de teu irmão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Versículo 6. Ufa, está terminando. Ufa, não deis aos cães o que é santo, nem lance aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles pisem e os cães voltando-se, vos despedacem. Gente, tem coisa que não adianta, vocês vão perder tempo com esse tipo de discussão, com essas coisas, não percam tempo com isso, sigam em frente. Aí versículo 7, aí é bom, versículo 7 é bom, versículo 7 é maravilhoso. Pedi e vos será dado. Pô, bênção, pastor, não pode ser só essa parte aí? Pô, até que enfim, né? Pô, e buscar e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo que pede, aleluia! Quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, aí pegou, pastor. Essa parte aí pegou, pastor. Não podia parar no versículo anterior, não? Porque, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que está no céu, que pode dar coisas boas a quem pedir. Mas aí o versículo 12 pega, pastor, porque tudo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam a eles também. Porque esta é a lei e os profetas. Aí. Você colhe aquilo que você planta. É o que Jesus está dizendo. Aí ele continua. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado. E são poucos os que a encontram. Aí eu expliquei aqui o que é o caminho estreito e o que é o caminho largo. Lembra, gente? Que eu falei sobre a espiritualidade de Jesus, que é uma espiritualidade da vida vivida, da generosidade, da renúncia, do abdicar da sua própria vontade para viver a vontade dele. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, hein? Que vêm disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pois pelo frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, frutos maus. E falamos aqui sobre isso, do que Jesus está dizendo. Olha, eu estou ensinando tudo isso para vocês, mas vai vir gente que vai deturpar o que eu estou ensinando. Eles são lobos, malditos, ladrões. Tá bom, senão me empolgo. E naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos milagres? Então vos direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Finalmente, versículo 24, terminando a mensagem, 42 minutos, gente dormindo. Graças a Deus. Fica quieto. Todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu,
os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Minha oração hoje é que a nossa casa seja edificada na rocha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente, ao terminar essa série, vire uma página na nossa história. Na nossa história pessoal e na história da nossa igreja. E que a gente viva um novo estilo de vida. Que a gente viva uma nova história. Porque o Senhor tem uma nova história para nós. Uma nova história Deus fez para mim. Ele está escrevendo com suas próprias mãos. Ele nos trouxe aqui para dizer para mim e para você que o que Ele quer para nós é muito maior do que você pode imaginar. Porque eu quero que você me conheça como você nunca me conheceu. Para que você tenha a sua casa edificada na rocha. E ter a casa edificada na rocha não é só viver aquilo que Ele ensinou, mas é viver nele. E aí quando a gente vive nele, aquilo que Ele falou se torna possível de ser vivido. Eu não sei vocês, mas hoje eu apanhei demais da conta. Tô legal. É a melhor surra da minha vida. Não existe coisa melhor do que tomar essas surras do Senhor. Porque Ele diz: eu repreendo aquele que amo. Aquele que eu amo, eu mostro para ele um novo caminho, um novo estilo de vida. Você quer ter esse novo estilo de vida? Você quer que isso seja verdade na sua vida? Você não quer ser como os escribas e fariseus que falam de coisas que eles só ouviram falar, mas que não conhecem no seu coração? Você quer que isso seja verdade vivida integralmente, com plenitude do Evangelho na sua vida? Se você quer isso, eu quero orar com você. Aliás, eu quero orar junto com você, porque eu também preciso disso para mim. Eu preciso que isso seja verdade na minha vida. Cada vírgula, Cláudia, cada palavra, cada letra, eu preciso que isso seja verdade na minha vida. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim e faça da minha vida o sermão do monte escrito para ser vivido. Que eu vista o sermão do monte com a minha vida, como roupa. Que eu beba, que eu me alimente disso todos os dias, com a certeza de que esse é o caminho que o Senhor quer para a minha vida. Que eu consiga edificar a minha casa na rocha, e que a sua casa seja também edificada na rocha. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria pedir que só tivesse o fundo musical e que você fizesse essa oração silenciosa de arrependimento diante do Senhor, falando: Senhor, tem tantas coisas que não estão legais em mim. Essa história, o que foi lido, eu não consigo viver. Coloca isso diante do Senhor agora. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está falando com você agora. Meu filho, minha filha, eu sou a rocha. Edifica a tua casa em mim. Fala com Ele agora, dizendo: Senhor, muda aqui. Muda a minha vontade. Muda o meu ser. Transforma, Senhor. Se tiver que quebrar, quebra. Se tiver que fazer de novo, faz, Senhor. Faça essa oração com toda sinceridade. Imagine que você está com o Senhor agora, só você, não tem ninguém do seu lado, só o Senhor.
você está falando com Ele agora. Pai, Abba, Pai. Não temos ouro, não temos prata. O sacrifício sou eu, entregando as minhas vontades diante de Ti, Senhor, entregando o meu viver, as minhas contradições, os meus maus caminhos, te pedindo, Senhor, que se cumpra em mim conforme a Tua vontade. Faz de mim, Senhor, um novo homem, uma nova mulher, um novo pai, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho. Me dá, Senhor, um novo estilo de vida, um estilo de vida baseado na Tua palavra, vestindo, bebendo, comendo, vivendo aquilo que Tu queres para mim, para a minha vida. Essa é a minha oração, Senhor. Se cumpra em nós conforme a Tua vontade.